eu gostaria de falar um pouco a todos vocês a respeito de algo que está profundamente relacionado no que se diz respeito ao aspecto comportamental da raça humana de uma forma geral. Dentro desta nossa realidade, a qual eu realmente acredito que possa se tratar de uma grande estrutura de realidade controlada chamada Matrix. Eu sei que muitas pessoas acham muito estranho quando se fala a respeito de Matrix, achando talvez que a ideia de Matrix tenha tido sua origem por causa daquela trilogia de filmes americanos, mas, como já foi comentado aqui neste canal, a ideia de Matrix não teve seu início por causa do filme, mas ao contrário, o filme é que foi inspirado em alguns conceitos da física quântica e também em alguns princípios da física nuclear e molecular. A qual, resumindo, afirma que tudo no universo, inclusive nós, somos compostos por uma unidade básica, a qual é chamada de átomo, e que essa unidade básica, a qual é responsável por constituir todos os tipos de matéria existentes, inclusive nós, é basicamente composta de 99,9% de espaço vazio. E aquela pequena parte, que é o 0,1% dessa unidade básica, que não é vazia, é formada de cargas elétricas, sendo elas positivas, negativas e neutras. E então, com base nestes conceitos da física atômica, se pudéssemos ter uma visão atômica do que realmente somos, tudo o que veríamos seria um tipo de nuvens de energia. Sendo assim, tudo no universo, conforme os conceitos da física atômica, é composto basicamente de pura energia. O que, sem dúvida nenhuma, nos mostra que é realmente muito grande a possibilidade de estarmos, sim, vivendo dentro de uma grande matrix, construída e controlada por seres que, com certeza, são de uma natureza muito superior à nossa. E sendo assim, para que tudo aqui neste mundo possa funcionar de maneira como deve funcionar, tenho certeza que, de alguma forma, tudo aqui esteja programado e pré-determinado a um tipo de comportamento, inclusive nós, seres humanos. E quando eu falo de nós, não estou somente me referindo à totalidade do corpo humano, mas também estou me referindo ao corpo humano a nível celular e molecular. Pois você já parou para pensar como pode cada pequenina parte do seu corpo estar em perfeita harmonia, tornando assim possível sua presença neste mundo? Sistema circulatório, seu coração batendo, e assim todo o seu organismo funcionando em perfeita sincronia. E não é espantoso como que tudo isso aparentemente aconteça de maneira totalmente espontânea? Mas, com certeza, nenhuma dessas coisas acontece por acaso. Mas sim, porque cada pequena parte de todo o nosso corpo já está programada a se comportar de uma determinada maneira para que tudo possa funcionar perfeitamente. E acredito na hipótese de que essa programação possa acontecer a nível subatômico. Se você é cristão, lembra que a Bíblia cita um trecho durante a crucificação do Cristo, a qual conta que ele teria clamado ao Pai pouco antes de morrer, para que o Pai nos perdoasse, pois nós não sabemos o que fazemos? Pois bem, o que eu quero dizer com relação a isso é que eu acredito que talvez ele estivesse sendo mais literal do que se pode pensar. Pois acredito que tudo neste mundo, completamente tudo, esteja programado de alguma forma, desde a natureza, o ecossistema, as mudanças climáticas e, claro, também todos os seres vivos, incluindo nós. Talvez tudo esteja programado e assim pré-determinado a um tipo de comportamento, o que os levará ao longo da vida a desenvolverem determinados tipos de comportamento, os quais independem de opção consciente do ser, seja ele qual for. Por exemplo, você já prestou atenção na perfeição do equilíbrio da natureza? E como existe uma certa padronização no comportamento das espécies em geral? Por exemplo, se tivéssemos como ver uma gravação em vídeo de um leão em seu habitat natural, que tivesse sido feita há 200 anos atrás, e logo em seguida víssemos uma gravação de outro leão do mesmo porte, também em seu habitat natural, mas que neste caso essa gravação tivesse sido feita há apenas 2 semanas, dificilmente conseguiríamos perceber significantes diferenças comportamentais entre os 2 leões. E ainda penso que se as gravações tivessem a mesma qualidade de vídeo, até poderíamos dizer que talvez
se trataria do mesmo leão. O que eu quero dizer é que tudo neste mundo já está programado e pré-determinado a um tipo de comportamento. Preste atenção nos animais, como os gatos, os cães e todos os outros. Como eles sempre se comportam basicamente da mesma forma, mudando talvez em pequenas coisas uns dos outros. Mas isso também, com certeza, inclui a raça humana. Se olharmos, por exemplo, no que se diz respeito a crenças religiosas, o que parece é que desde a sua origem, o homem já esteja pré-determinado e condicionado a acreditar em algum tipo de ser superior ou divindade. Já foram descobertos ao longo de toda a história milhares de registros que foram deixados por antigas civilizações que apontavam para algum tipo de crença em algum tipo de divindade. Na Índia, por exemplo, existem milhares de deuses diferentes. Na civilização Inca e Maia, também foram deixados inúmeros desses registros. E assim também em muitas outras civilizações, como na civilização egípcia e romana, por exemplo. Poderia até se dizer que o próprio nome do Vaticano teria tido a sua origem graças a uma antiga deusa etrusca, cujo nome era Vatica. Ela era a deusa do submundo, a deusa dos mortos dos etruscos, e no local onde hoje se encontra o Vaticano, era antigamente a antiga colina Vaticana, a qual possui este nome graças a uma grande estátua da deusa Vatica que ficava localizada ao centro de um grande cemitério, em cima do qual foi construída a Capela do Vaticano. Mas por que tantos deuses? E isto, no meu entender, dentre tantas outras coisas, as quais estamos programados para fazer, parece que ter fé em algo superior seja a mais forte de todas as outras programações que nos foram impostas dentro dessa matrix. E por que precisamos ter fé? O que será que a fé seja de verdade? Você acha que a fé pode ter alguma coisa a ver com a razão? Bom, pelo que eu sei, meus amigos, não. A religião não tem nada a ver com a razão. Quando falamos a respeito de fé, estamos falando de algo que está infinitamente superior a qualquer tipo de razão dentro do raciocínio humano. E este fato ocorre porque a fé é uma das coisas que estão programadas mais profundamente dentro de cada um de nós. Por exemplo, quando eu falo a respeito de algum outro assunto que não seja a respeito de religião, e se no meu vídeo eu demonstrar ter conhecimento do que estou falando e que o assunto tratado no vídeo tem algum tipo de embasamento científico, raramente vejo pessoas questionando o que foi falado no vídeo, pois para um questionamento teriam que demonstrar algum tipo de fundamento científico que apoiasse suas afirmações. Mas quando o assunto é religião, tudo isso muda drasticamente, porque neste caso não existe qualquer tipo de embasamento científico que seja capaz de convencer as pessoas. Já foi provado cientificamente que de alguma forma o nosso cérebro está programado para reagir a qualquer tipo de questionamento quando o assunto se trata a respeito da nossa fé. Mesmo que este questionamento seja feito em algum tipo de brincadeira, por exemplo, como foi o caso de um interessante experimento que foi feito na Terra Santa por um documentário da History Channel chamado O Deus do Cérebro. Neste documentário, o entrevistador faz algumas perguntas às pessoas, perguntando primeiro quais as suas preferências pessoais sobre alguns assuntos sem grande relevância, como, por exemplo, qual a sua cor favorita, qual o seu super-herói favorito, qual o seu planeta favorito, e por aí vai. Mas logo após as pessoas exporem a sua real preferência, ele oferece a elas inicialmente uma quantia equivalente a mais ou menos R$200, para que elas voltem atrás em suas respostas e respondam a ele que, se na primeira resposta a cor favorita delas fosse azul, por exemplo, agora por R$200 elas teriam que dizer a ele que na verdade a cor favorita delas era o vermelho. E todas as pessoas inicialmente se dispuseram a mudar as suas declarações, tendo em vista o lucro que teriam. Durante uma das entrevistas, ele chegou a pagar cerca de R$800 simplesmente para que uma senhora dissesse a ele que, na verdade, ela odiava colares. E para cada pergunta a qual o entrevistado respondia conforme o que era pedido, já recebia o pagamento combinado, o que provava à pessoa que estava sendo entrevistada que, se ela respondesse conforme o que ele pedia, elas realmente iriam receber o pagamento. Todas as pessoas entrevistadas se dispuseram a mudar as suas respostas,
para receber o pagamento. E isto até mesmo porque, na realidade, o que essas pessoas realmente tinham que fazer era simplesmente responder a ele conforme ele pedia, o que não mudaria de forma alguma as suas verdadeiras preferências. Mas quando ele perguntou a respeito da fé das pessoas e ofereceu a elas uma quantia em dinheiro, a qual chegou a ser mais de R$1.000, para que elas simplesmente dissessem a ele que elas não acreditavam em nenhum Deus, o resultado foi que nenhuma daquelas pessoas se dispôs a abrir mão das suas crenças por nenhum valor em dinheiro. Eu vou deixar o link deste documentário na descrição do vídeo. E assim, meus amigos, eu acredito sim que estamos programados para agir de uma determinada forma, como se o nosso corpo físico fosse um tipo de robô bioorgânico. Você já fez algo ou falou algo a alguém e depois em seu pensamento você ficou se questionando o porquê de você ter agido daquela forma? Como se naquele momento não fosse você que estivesse no comando do seu próprio corpo? Se sim, tenho uma boa notícia para te dar. Você já começou a despertar, pois na maioria das vezes as pessoas não são capazes nem de fazer esses tipos de questionamentos. Mas e então? Se estamos mesmos programados, como fugir dessa programação? No que eu acredito, a única forma de não estarmos completamente sujeitos a essa programação é se conseguirmos fazer com que a nossa consciência, a nossa alma desperte dentro de nós. Pois só assim conseguiremos dizer um não às programações deste mundo. Seria fazer algo como Jesus disse: negue-se a ti mesmo, ou seja, negue a sua programação e não seja simplesmente o que eles querem que você seja. Mas quando você conseguir fazer isso, você irá se deparar com um grande problema. Você será rapidamente identificado pelo sistema, pois isso é o mesmo como se você programasse o seu computador para realizar um determinado tipo de tarefa, mas ele resolvesse por conta própria fazer outra coisa, simplesmente porque ele decidiu isso, como se ele tivesse vida própria. Então, o que você pensaria? É que ele não tem esse direito de decidir nada, e simplesmente porque ele tem que te obedecer. Assim também somos nós, quando despertamos, pois estamos programados a um tipo de comportamento, e então passamos a não obedecer mais à nossa programação, e passamos a agir por conta própria, e somente a partir deste momento é que estaremos vivos de verdade, ou seja, iremos fazer o que Jesus disse, nasceremos da alma. Mas pode ter certeza de que a Matrix vai tentar a qualquer custo te convencer que as coisas não são nada daquilo que você está pensando e que essa nova forma que você adquiriu de ver o mundo não faz o menor sentido. Para com isso, de certa forma, fazer com que aos poucos você adormeça novamente espiritualmente e torne a fazer parte da Matrix. E ao invés de tentar despertar os outros, você novamente se una ao time da Matrix e passe a ajudar o sistema a controlar outras pessoas que estão começando a despertar.